Hoje, então, nós teremos a exposição da nossa irmã Érica. Só posso desejar que Jesus te inspire agora e sempre. Boa noite a todos, meus irmãos. Opa, tem que ligar o microfone, porque é mais abaixo. Então vamos lá. Estão vindo aí atrás, está aí, Ana? Chegando aí bem. Então, boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Então, vou começar agradecendo mais uma vez a oportunidade que a casa me oferece, né, de compartilhar com vocês um pouco do que eu estudo em casa, né, faço minhas reflexões. E geralmente eu sempre falo de um tema que é do Evangelho, que é onde a gente busca sempre, né, as respostas quando a gente está em aflição, em momentos difíceis. Então, é lá que a gente vai encontrar esse consolo, esse alívio das nossas aflições. Então, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 13. Não sai da vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. E são os itens 9 e 10, cujo título é a caridade material e a caridade moral. Para nós, né, a caridade material é uma coisa que a gente, meio óbvia, que a gente consegue entender, né? Acredito que todos nós aqui da casa, a gente consegue entender que quando a gente faz uma doação de alimentos para compor uma cesta básica para a gente fornecer aos nossos assistidos, a gente está fazendo uma caridade material. Quando a gente faz um Pix, uma doação de dinheiro aqui para a nossa casa, a gente sabe que isso é uma caridade material, né? Quando a gente traz roupas para a gente colocar aí no nosso bazar, é uma caridade que a gente faz material. Quando a gente traz livros, né, que a gente está lá na nossa casa, lá parado na estante, às vezes, né, a gente lembra que lá no centro tem uma biblioteca, então acho que lá pode ser útil. Se não é mais útil para mim, lá pode ser uma utilidade. A gente está fazendo uma caridade material. Então, nós aqui já entendemos a importância dessa doação material, porque se não fosse através dela, a gente não sustentaria a nossa casa, não pagaria as nossas contas, né? Não ajudaria os nossos assistidos que aqui chegam à nossa casa. Então, essa caridade é para ser feita, é para continuar sendo feita assim, porque afinal de contas a gente vive no mundo material, né? Onde o dinheiro é uma ferramenta, é uma alavanca do progresso. Então é uma ferramenta extremamente necessária para todos nós. Então essa caridade é essencial, a gente precisa continuar fazermos, né? Está sempre fazendo. Se a gente tem condição, a gente deve fazer. E aí eu pensei, então vou me aprofundar um pouco mais na caridade moral. E aí eu comecei, né, a fazer o estudo da caridade moral e comecei a pensar, essa é bem mais difícil. Comecei a pensar o que eu estava fazendo, né, com relação a tudo aquilo que eu estava estudando como caridade moral. E eu espero que a gente consiga fazer essa reflexão aqui hoje, juntos, para que a gente possa entender bem, né, esses conceitos de caridade, segundo a doutrina espírita. Mas, principalmente, que a gente saia daqui também com a vontade e a certeza de que a gente vai praticar
essa caridade moral juntamente com a caridade material. Porque uma não apaga a outra. Não há competição entre as duas. A caridade ela é uma via de 1000 faces. A gente precisa entender isso. E quem faz caridade precisa estar sempre atento a todos esses gêneros de caridade. Então a gente vai praticar a caridade onde nosso irmão está precisando. Então eu posso, se eu posso, eu vou ajudar. Mas às vezes, né, a gente não tem dinheiro naquele momento para fazer uma doação. E aí, o que a gente faz nessa hora? A gente pode fazer uma prece pelo aquele nosso irmão, a gente pode dar um abraço, a gente pode ouvir, dar atenção. Então isso seria caridade moral? Será que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar sobre caridade moral? E será que isso representa mais ou menos do que uma caridade material? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, a irmã Rosália, na parte de instrução dos espíritos, ela vai dizer para a gente o seguinte: a caridade moral consiste em suportarmos as criaturas umas às outras. É só suportarmos uns aos outros. Será que a gente suporta? A gente tolera uns aos outros? Ela resumiu e sintetizou a caridade moral nessa simples frase, que a caridade moral consiste nas criaturas se suportarem. Ela nem falou amarem-se umas às outras. Jesus foi mais incisivo com a gente, né? Jesus falou o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na última ceia ele ainda veio com esse mandamento, né? Porque a gente estava acostumados com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus, antes de partir, na última ceia, antes da crucificação com os apóstolos, ele diz um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, voltando à irmã Rosália, ela só está dizendo isso, né, que a gente precisa se suportar. E ela complementa: isso é o que vocês menos fazem nesse mundo de provas e expiações que vocês habitam. Ou seja, né, realmente não suportamos uns aos outros. É fácil a gente suportar a nossa família? Mesmo assim, eu nem vou entrar nessas questões, porque às vezes é até difícil a gente suportar alguém da própria família. E aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Ou seja, né, a essência mesmo nesse ensinamento, a essência da caridade, qual é e como entendia Jesus? Ele quer saber como Jesus entende a caridade e o que os Espíritos respondem então: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP que a gente fala
né, na doutrina: benevolência, indulgência e perdão. E aí, quando eu li essa pergunta, eu fiquei me perguntando: por que será que Jesus, nesse conceito de caridade, não incluiu nada material? Porque a caridade material, como eu falei, ela é importante tanto quanto a caridade moral. Porém, ela é muito mais difícil da gente praticar. Ela requer da gente um certo nível de evolução, né? Que a gente está aqui ainda correndo atrás, buscando para a gente ter, para a gente melhorar, né? Então nós sabemos que nós ainda não somos espíritos puros. Então a gente sabe que o único espírito que encarnou na Terra que é puro é Jesus, né? Tirando Jesus, aqui ninguém é espírito puro. Então a gente está nesse processo, né, de evolução, de aprimoramento. A gente está no mundo de provas e expiações. Então a gente precisa ter paciência com o nosso próprio processo evolutivo. Mas paciência com o nosso próprio processo evolutivo é moleza, né? O que a gente fala para a gente? Eu sou um espírito imperfeito ainda. Sou espírito em aprendizado, eu posso errar. Agora, enquanto o outro está errando, que está imperfeito, que está lá cometendo as faltas dele, será que a gente tem essa mesma tolerância? Essa mesma paciência? Será que a gente exige do outro essa mesma tolerância, essa mesma paciência? Como é que é o nosso relacionamento? E isso eu estou fazendo perguntas para a gente refletir, tá? Cada um vai respondendo para si, assim como eu fiquei na hora do estudo respondendo também para mim. Porque quando os espíritos dizem para a gente que a caridade moral, como Jesus a entendia, ela gira em torno desses 3 pilares: benevolência, indulgência e perdão. Então esses 3 pilares também são os pilares da nossa relação com o mundo, da nossa relação com o nosso próximo. Se a gente não praticar a benevolência, ou seja, a boa vontade para com o nosso próximo, a indulgência, né? Ou seja, não ser tolerante, né? Não ficar focando apenas na imperfeição do outro. E se a gente não perdoar as ofensas, a gente não consegue se relacionar com ninguém. Porque não tem como a gente conviver com uma pessoa sem que em algum momento aquela pessoa vá nos machucar, errar em algum momento. Não tem como. A gente convive com os outros, seja mãe, pai, marido, filho, seja alguém no trabalho. Alguém sempre vai nos decepcionar. Alguém sempre vai nos machucar. Alguém sempre vai nos ferir. Porque todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Então, perdoa. Porque se você não perdoar as faltas, as imperfeições do próximo, a gente não tem como conviver com ninguém.
Cada um de nós temos os nossos erros, né, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas cada um de nós também tem uma infinidade de coisas boas. Mas a gente faz o quê? A gente geralmente foca somente nas imperfeições. Então me lembrei, né, estudando, de uma palestra. Uma vez eu estava numa palestra, já tem tempo, estava falando também sobre a questão da caridade. E essa história exemplifica que como a gente pode exercer a caridade material juntamente com a caridade moral. A história é a seguinte: uma equipe, né, de trabalhadores estava no dia de distribuição de cestas básicas, né, já estava quase finalizando, né, o trabalho, já fechando lá, tinha feito a distribuição. Aparece um rapaz, né, na casa espírita, desesperado, aparentemente um rapaz de 30 anos, e aí ele chega e fala lá para a pessoa que atendeu ele: eu não sou uma pessoa necessitada, mas hoje eu estou necessitado. Eu trabalho com obras, eu sou pintor, e já faz alguns meses que eu não encontro trabalho. E hoje meu filho acordou e viu que não tinha nada em casa, nenhuma comida. E aí ele falou: papai, acabou a comida, o que nós vamos comer? E aí ele contou, né, tudo isso para a pessoa que estava lá. E aí a pessoa: nossa cesta básica acabou, eu tinha distribuído tudo, todos os alimentos, não tinha nada. Né? E aí ele: essa cesta acabou. E ele continuou: olha, eu tenho aqui o meu carro, eu posso deixar aqui o meu carro, a chave do meu carro, eu vou voltar aqui para pagar. E aí o dirigente, a pessoa que estava lá, parou e falou assim: espera um pouquinho, senta que eu vou ligar para uma pessoa e vamos tentar te ajudar. Aí ele liga para uma outra trabalhadora da casa, explica, né, toda essa situação, né, daquele irmão que estava lá, aflito. E aí essa pessoa falou: não, pede para ele esperar, que eu já estou, daqui a pouco eu estou aí. E aí essa trabalhadora da casa vai para o supermercado, compra uma cesta básica, né, leva para ele essa cesta básica. Então ela pôde praticar a caridade material, ela parou lá, pagou no mercado, comprou essa cesta e chegou lá no centro espírita com a cesta. E aí, quando ela chegou, o rapaz chegou todo alegre, né, todo contente, falou assim: olha, eu vou voltar aqui, eu vou pagar, agradeço muito. E já ia pegar a cesta e ir embora, quando ela falou assim: não, espera aí. Aí ela começa a tirar um monte de sacolas de plástico de mercado da bolsa dela. E aí o que ela falou para ele? Você saiu de casa? Porque ele tinha falado, eu esqueci de contar isso, ele tinha falado para o filho: não, meu filho, não se preocupe, o papai vai sair, vai trabalhar, e na volta eu vou passar no mercado e vou trazer comida pra gente. Ele tinha falado isso, eu esqueci de contar isso anteriormente. E aí essa moça, quando ela chega com a cesta, ela começa a tirar, ela falou assim: olha, você falou pro seu filho que você ia trabalhar e que
que na volta você ia passar no mercado e que você ia levar a comida para vocês, né? Então veja, aí ela entregou para ele ficou bastante emocionado, não somente com aquela entrega que ela fez do material que ele precisava, né, da comida, mas principalmente porque ela teve aquela sensibilidade de que ele ia chegar na casa dele e o filho, né, ia ter aquela confiança de que realmente que o pai falou, que tinha arrumado um trabalho, que ia passar no mercado e que ia levar comida, né? Então, naquele momento ali, ela deu mais do que uma cesta básica, né? Então, quando a gente faz uma caridade material, a gente dá aquilo que a gente tem. Mas a caridade moral, a gente dá aquilo que a gente é. E ela, naquele momento, né, teve aquela sensibilidade de lembrar, né, que ele era um pai que precisava chegar em casa com uma sacola de supermercado. Então, acho que essa história diz, né, muito para nós a respeito de como a gente pode exercer a caridade material juntamente com a caridade moral, né? Ter essa benevolência, ter esse bom ânimo de estar trabalhando, estar ajudando, né? E principalmente de perceber quando alguém que está ao nosso lado precisa de ajuda. Porque a gente, na maioria das vezes, não presta atenção. A gente, na maioria das vezes, está focado, principalmente hoje em dia, no celular. Hoje em dia é isso que acontece. A gente fica focado em outras coisas e esquece de olhar para o nosso lado, né? De ver que muitas vezes um amigo, um familiar está ali e está precisando, né, de uma atenção. Então, hoje em dia, eu como trabalho com contabilidade, acho que o tempo é o nosso maior ativo. Tudo briga pelo nosso tempo. As redes sociais, os filhos, a família, o trabalho. A gente nunca tem tempo para nada. Para o trabalho na casa espírita, então, a gente nunca tem tempo. A gente tem sempre uma desculpa. Quando eu me aposentar, eu vou ajudar lá no trabalho da casa espírita. Quando meus filhos estiverem um pouquinho maior, eu vou me dedicar ao trabalho. A gente arruma sempre uma desculpa. Isso eu estou dando exemplo da casa espírita, tá, gente? Mas a gente às vezes inventa desculpa para tantas outras coisas. Então a gente nunca tem tempo, né? Não tem horário, minha agenda está cheia. Não posso fazer isso. Então escolher para quê e para quem a gente dá o nosso tempo é uma escolha muito importante hoje em dia. Uma vez eu vi uma reportagem de um psiquiatra, mas não lembrei o nome dele, já tem tempo por isso, que ele estava falando justamente sobre o tempo. E ele sempre fazia uma dinâmica, né, nas palestras que ele dava. Ele questionava sempre as pessoas a respeito do tempo e como elas estavam empregando o tempo atualmente. E aí ele perguntou o seguinte: se você encontra um mendigo na rua e ele está precisando de ajuda,
e ele está lá com uma plaquinha onde fala o seguinte: R$10 ou 10 minutos de conversa. Qual seria a forma de caridade que vocês escolheriam? R$10 ou 10 minutos de conversa? Vamos refletir, porque é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Como eu falei, nós não queremos ouvir muitas vezes nem quem mora na nossa casa. E quantas vezes a gente está no celular, a pessoa está falando com a gente e a gente está, sim, não sabe nem o que está respondendo, porque ele só está prestando atenção no que está ali no celular. Então, 10 minutos de conversa ou R$10 é uma questão importante para a gente fazer na nossa vida, porque é uma questão que nos faz pensar sobre os nossos propósitos de vida, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para quê? A gente está apegado ao quê? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que a gente está fazendo com o nosso tempo, com o nosso dinheiro? Será que nas nossas casas também a gente não dá dinheiro para os nossos familiares para se livrar e ter mais tempo? Ao invés de tempo, a gente dá dinheiro. Ao invés de educação, a gente dá dinheiro. Temos que parar para pensar nisso um pouquinho. Porque o apego material, ele atrapalha muito a caridade moral. E também atrapalha a caridade material. Porque também, se a gente parar para pensar, a gente tem aqueles apegos robustos nossos, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente compra um carro novo. E aí, mas aí você, se estiver chovendo, não pode sair porque vai sujar o carro, ninguém pode entrar. Não é qualquer pessoa que pode entrar no carro. Não é qualquer pessoa que pode dirigir o seu carro. Não é qualquer lugar que você pode estacionar o seu carro. Porque é o seu carro. Aí compra aquele sofá novo, aquele tapete. Mas não pode pisar no tapete. Tem que dar uma volta, né? Se pisar na franja, então desarrumar aquela franja é a Terceira Guerra Mundial. Então no sofá não pode comer nada, não pode fazer nada no sofá, porque nós somos apegados, né? Tudo isso é um apego que a gente tem. Na hora de fazer uma doação, que a gente abre lá o nosso armário, aí começa. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui também não. No final a gente separa muito pouca coisa para doar. E aí vamos fazer outro questionamento para vocês. Será que a gente está realmente disposto a pegar aquela nossa roupa queridinha, fazer uma doação para quem precisa? Aquele sapato, aquela bolsa.
o que a gente acaba fazendo? Acaba fazendo um verdadeiro altar para esses bens materiais. Mas tem problema a gente ter dinheiro, a gente ter conforto, a gente gostar de coisas boas? Não tem problema nenhum. A gente está aqui no mundo para ter esses bens materiais. Mas o problema é o seguinte: será que muitas vezes esses bens materiais é que nos possuem, ao invés de nós possuirmos e usufruirmos esses bens materiais? Então é difícil, né, a gente dosar, às vezes, o que é apego e o que não é. E outra coisa também que eu queria trazer para vocês e que é importante é que a caridade, quando ela é muito pensada e debatida, o socorro pode chegar muito tarde para quem está precisando. A gente também precisa ficar atento a isso. E aí, para exemplificar um pouquinho isso, eu também lembrei de uma história de duas moças ricas, né, que estavam assistindo uma ópera lá na Europa. Era uma época de muito frio, e aí no final da ópera tinha um morador de rua, e ele estava ali com muito frio, morrendo de frio, né? E uma dessas senhoras viu, né, e falou: ai, aquele rapaz está morrendo de frio, eu vou tirar o meu casaco e vou dar para ele. Mas a outra amiga falou: não, mas esse seu casaco não, esse seu casaco é um casaco que é caro, né? Deve ser um casaco de pele, todo pomposo ou algo nesse sentido. Não, seu casaco não, vamos fazer o seguinte: vamos voltar para casa, chegando lá a gente pega, né, um outro casaco e traz aqui para ele, mas esse que você está, não. E aí a amiga concorda, vai para casa, né? Mas chega em casa, aí se encontra lá, os maridos estavam em casa, aí foi contar como foi a ópera, como foi o teatro, tomar um chá, porque estava realmente muito frio naquela época, e acabou esquecendo. Não voltou lá para entregar o casaco. No dia seguinte, quando ela acorda, ela lembra que não foi esquecido de levar o casaco. E aí ela acorda e já desesperada pega lá um casaco do armário e volta lá para o teatro. E aí quando ela chega lá no teatro, ela pergunta lá para uma pessoa que estava lá: tinha um rapaz aqui ontem e tal, que estava com frio, queria entregar um casaco para ele. Aí o rapaz falou assim: aquele rapaz morreu, desencarnou, sentiu muito frio, morreu de friagem. Quando a gente chegou aqui de manhã, a gente viu que ele estava morto e ele morreu de frio. Então é isso. Quando o nosso coração pede e a nossa consciência acusa, a gente precisa fazer. A gente precisa ter essa sensibilidade, porque senão pode ser tarde demais, como foi essa história, né, que eu contei. Mas será que a gente está preparado realmente para isso? A gente está preparado se a gente sair daqui agora e tem alguém ali na porta precisando de um sapato, a gente tira o sapato do pé e entrega?
a gente tira o casaco do corpo e entrega. Não importa o quanto custou, se o sapato é novo, se é velho, se o casaco é caro ou não, a gente está disposto a fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de citar o Chico Xavier por tudo aquilo, né, que ele exemplificou, por tudo aquilo que ele vivenciou. E a gente sabe que Chico teve uma vida muito difícil. Pouquíssimas condições financeiras, pouquíssimas condições intelectuais. Ele não teve muito estudo, não teve muito dinheiro, uma vida inteira de muito sofrimento. Não tinha uma saúde 100%, tinha os probleminhas lá no coração, era cego praticamente de uma das vistas. Então ele tinha essa bagagem de muito sofrimento. E, no entanto, ele jamais deixou de praticar a caridade moral. Ele não tinha dinheiro para dar. Mas ele é uma das pessoas que mais exemplificou essa caridade moral. Então ele é um grande aprendizado para a gente. Até nisso, né? Tudo que ele vivenciou. Todos os casos dele são fantásticos para a gente aprender, né? Ele mexe, alguém está falando aqui algum caso do Chico Xavier. E a gente, então, nessa dinâmica toda de caridade, a gente também tem que entender que todo bem que nós fizermos, reverbera tanto no plano material quanto no plano espiritual. Toda ajuda que a gente oferece, seja ela material ou moral, de suportar o nosso próximo, de dar atenção, de parar uns minutinhos e ligar para uma pessoa que está passando por algum momento difícil, se fazer presente mesmo nos momentos onde há necessidade, dar um sorriso, um bom dia, um abraço, suportar mesmo essas imperfeições dos outros, entender também que hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, mas não necessariamente a gente precisa bater de frente com as opiniões dos outros. A gente tem que entender as imperfeições de cada um, e o que a gente menos tem hoje em dia é essa tolerância. Agora o bem que a gente faz fica gravado ao nosso redor. E aí também, falando de Chico, eu lembrei, não sei se alguns de vocês já conhecem, a história do irmão do Chico, José. Ele era uma pessoa que trabalhou durante 11 anos do lado do Chico, fazendo um trabalho lá no centro Luiz Gonzaga, tem aqui no notícia, Luiz Gonzaga. Então lá no centro que ele frequentava, ele ajudava muitas pessoas, né? Fazia atendimento, praticava o bem. E em um determinado momento ele teve um aneurisma cerebral. E o que acontece? Ele fica acamado, e aí Chico, né, na mesma hora, começa a rogar, pedindo pela ajuda, né, principalmente do Dr. Bezerra, para que intercedesse pelo irmão. E ele aparece. O Chico, né, explica que o José, de acordo com o planejamento reencarnatório dele, com as vidas passadas, que nessa vida ele sofreria esse aneurisma.
iria sofrer desse aneurisma e ficaria acamado, doente, durante 11 anos numa cama. Então, essa é a programação espiritual dele. Então, essa era a programação espiritual dele, né? E aí Chico continua, né, conversando com o Dr. Bezerra, mas aí o Dr. Bezerra fala assim: olha, Chico, o que nós podemos fazer nesse momento é entrar em prece. E eu recebi uma comunicação lá do plano espiritual que os benfeitores que cuidam desse planejamento reencarnatório do seu irmão está recebendo muitas preces. Preces de todos aqueles que foram beneficiados por ele durante aqueles 11 anos de trabalho que ele fez lá no centro. E aí passou-se, né, algum tempo, o Chico continuou ali, reunido com seus benfeitores, Emmanuel, Dr. Bezerra, Irmã Sheila, todos ali ao redor, continuando fazendo prece. Até que de repente vem uma comunicação do alto dizendo o seguinte: a desencarnação dele foi autorizada imediatamente, para que ele não ficasse ali sofrendo. Então, o dano no cérebro que ele teve era irreversível, né? Não tinha como fugir. Ele realmente precisaria passar por aquilo, por uma questão de ajuste espiritual. Mas a desencarnação veio, né? E ela veio não como uma forma de graça, porque ele era irmão de Chico Xavier, né? Porque Chico Xavier pediu. Não foi por isso, e sim por causa de uma lei que é divina, né? Onde toda vez que a gente trabalha no bem, a gente recebe o abatimento de nossas vidas. Então ele teve realmente que desencarnar, né, naquele momento, daquela forma. Mas aqueles 11 anos que ele trabalhou no centro foram abonados desses 11 anos que ele passaria acamado. E isso tudo por quê? Né? Pelas preces intercessórias que todos aqueles que ele ajudou na sua jornada. Então, olha aqui, que maravilha. Outro ponto também que a gente precisa lembrar é que se eu ajudo a Maria, mesmo que ela não me agradeça, ou que ela não leve isso em consideração, o benfeitor da Maria, o seu anjo da guarda, com certeza vai levar isso em consideração. E aí, quando eu precisar, o benfeitor da Maria também vai se juntar ao meu benfeitor para me ajudar no momento que eu necessitar. E assim a gente vai criando a nossa família espiritual dessa forma. Então, para encerrar com as historinhas, hoje eu vim com bastante historinha. Essa historinha também foi que um palestrante contou também numa casa espírita, e eu achei ótima essa história. Porque quando a gente faz o bem, até o obsessor
vira casaca. Então vamos à historinha. Uma senhora viúva foi adotando várias crianças. Chegou uma época que ela tinha 14 crianças. E ela sempre teve muita ajuda, família, vizinho, amigos, né? Todo mundo ajudava muito ela. Mas teve uma época que a situação ficou um pouco complicada e ela não tinha o que dar para comer para essas crianças. E aí, né, ela entrou em prece, né, meio que desesperada o que ela ia fazer, não tinha o que dar para as crianças comer. E perto da casa dela tinha uma encruzilhada. E ela olhou ali para aquela encruzilhada e tinham acabado de colocar um frango ali. E aí ela pensou, será? Fez uma prece, né? Será que eu faço isso? Né? Pensou 2 vezes, vou lá pegar aquele frango. Mas aí ela decidiu, foi lá e pegou o frango. Levou o frango para casa, fez o frango, distribuiu para as crianças, ninguém passou mal, foi uma festa. E aí ela ficou super feliz, né, com aquilo que tinha dado certo. E aí, vira e mexe, quando alguém botava um frango lá na encruzilhada, ela ia lá e pegava o frango. Levava para casa, fazia, as crianças comiam. Bom, e assim foi, as crianças cresceram saudáveis. Saíram de casa e ela passou a frequentar um centro espírita ali perto da casa dela. E aí, um determinado dia, no centro espírita, ela estava participando de uma reunião lá mediúnica e o nome dela foi chamado. Então ela se levantou, né, se dirigiu lá ao médico. E o médico falou que tinha ali um espírito que queria falar com ela. E aí ela falou, tudo bem, vou lá. E aí o espírito começa a se comunicar com ela e fala que é o espírito que viu ela roubar os frangos da encruzilhada e que aqueles frangos eram para ele. Mas que ela ia lá e roubava os frangos. Só que eu, né, e os outros espíritos a quem era dedicado aqueles frangos, ficávamos curiosos com a senhora. E aí a gente falou, vamos nos vingar, vamos lá, vamos obsidiar ela, né? Mas aí quando eles chegam lá na casa dela e viram que ela estava fazendo frango para aquelas crianças, aí ele falou, a gente ficou amolecido. Falou, não, vamos deixar para lá. Mas aí a senhora voltava e pegava mais frango. E aí a gente voltava na casa e via também as crianças felizes. E aí ele falou, quando a gente percebeu, a gente mesmo estava pedindo mais frango para a encruzilhada, para que a senhora pudesse levar para as crianças. Então, olha só como a ação do bem é contagiante. Como o amor é contagiante. E como a gente tem muito mais a oferecer do que só o material. Então, quando a gente puder, que a gente possa doar do que a gente tem, mas que a gente doe principalmente bastante do que a gente é.
para nós sermos pessoas do bem, pessoas amorosas, benevolentes, indulgentes, e que saibamos perdoar o próximo. Precisamos vigiar as nossas atitudes, as nossas ações. A gente precisa evoluir, a gente precisa estar nesse caminho do bem. Eu vou finalizar com um textinho que de vez em quando eu gosto de ler. E esse texto ele é atribuído a Chico Xavier, pode ser que algum de vocês já conheça, mas achei oportuno para a gente ler hoje. Onde quer que você esteja, seja sempre a alma desse lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Então, muito obrigada a todos vocês pela paciência, por exercer já essa caridade moral aqui. Que nós possamos levar toda essa paz para os nossos lares e para todos aqueles que nós convivemos. Alguém quer fazer algum comentário antes da prece? Eu gostei daquela colocação, entre tantas, né? Porque você falou muitas coisas lindas, né? Gostei daquela colocação ali que você falou da Maria, né? A gente procura fazer amigos aqui nesse plano, na verdade tem bastante amigos, né? O dia que a gente desencarnar, bastante gente ligando, né? Mas é assim, é brincadeira, mas é assim, e quando você ajuda a Maria, né, um dia que você precisar, o mentor, o anjo da guarda da Maria, vai ajudar o seu anjo da guarda a lhe ajudar. Né? Então, quanto mais pessoas você ajuda, né, mais anjos da guarda estarão atentos para lhe ajudar no momento necessário. Veja, não será só um anjo da guarda, o seu, mas quantos anjos da guarda estarão lhe ajudando? Sim. Achei bonita essa colocação. Sim, O fato é que mesmo que a Maria não tenha importância, né, porque eu estou fazendo para ela, que ela ignore, que ela seja ingrata, a gente vai ter essa recompensa do anjo da Maria.
Isso é que é o mais importante a gente pensar. Então vamos ajudar pensando que o anjo daquele nosso irmão vai estar sempre conosco. Mais alguém? Outra coisa, ali nessa leitura que você fez ali, me lembra uma vez que eu e a minha neta nós tínhamos isso anotado como um lema. Uma vez o Dr. Alceu Durim fez uma palestra aqui, e entre tantas coisas que ele falou duas palavrinhas assim que a gente marcou, eu e ela: não reclamar, não discutir. É como um lema, né? Não reclama e não discute. Então, meus irmãos, vamos à nossa prece de encerramento. Que nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por essa oportunidade de estar aqui nessa casa, refletindo um pouco mais sobre esse tema, caridade, que é tão importante para todos nós. Então, que possamos sair daqui com esses ensinamentos, nos esforçarmos para praticá-los, para levar toda essa paz, todo esse amor, essa boa vontade para todos aqueles que nos cercam. Agradecer por essa casa, por esse ambiente que nos foi preparado, pedindo, Mestre, as tuas bênçãos para todos aqueles que aqui estão, para os nossos irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco, para aqueles que estão em nosso pensamento, que nessa hora todos possam receber o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia. Que todos nós, então, possamos sair daqui com força, com coragem, acreditando que podemos ser esse ser um pouco melhor, evoluirmos um pouco mais, sair daqui mais vigilantes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que dessa forma possamos auxiliar o nosso planeta, o nosso mundo, a passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde sabemos que a paz, a felicidade reinará um pouco mais. Então, que possamos retornar aos nossos lares em paz, possamos ter uma ótima semana e que possamos continuar unidos em pensamento. Que assim seja. Que assim seja.